Olá, tudo bem? Sou Edivaldo Marafon, eu estou aqui para gravar essa segunda parte, né? Nós estamos tratando sobre produção musical e, e eu falei anteriormente, longe de mim a pretensão estar ensinando, eu só estou compartilhando. E a gente só compartilha o que tem convicção, eu tenho convicção que as coisas que aprendi também ao longo desses anos, com pessoas, com profissionais da área, que foram muito úteis a mim, né? Principalmente na produção musical, além de alguns fatores que são primordiais também, caráter, né? E ser fiéis nos seus contratos também é uma qualidade, uma característica que deve haver em todos os produtores musicais, né? Que ele tenha sempre credibilidade onde ele for, com quem ele produzir, que ele nunca deixe nada em haver, né? Mas que possa cumprir com seus compromissos. Nessa segunda parte, nós vamos estar em continuidade analisando a primeira música que eu mostrei no primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, acesse lá que você vai entender do que nós estamos tratando. Eu falei sobre as pessoas que leem partituras, as pessoas que também trabalham, que não leem partitura, mas que desenvolvem também um ótimo trabalho, e nós devemos aplaudir isso também, que é o processo de criatividade, e o resultado final sendo um resultado agradável, né? E nós temos que aplaudir. Não estamos aqui para condenar quem faz um músico, a sua excelência está firmada somente pelo fato de escrever partituras. Agora, o fato de você escrever as partituras, nós sabemos que a música é uma linguagem universal. Nós mesmos temos acesso a muito material, a um material vasto, né, de conhecimentos de musicais, porque as pessoas que têm acesso a essas músicas. Eu, quando fiz essa música, né, que eu falei o desafio de transcrever não, o desafio de criar aqui uma nova roupagem para a música Soldado Ferido, né, a pedido de um cliente, eu fiz, sim, as ideias iniciais, todas as ideias. Eu escrevi os pianos, eu escrevi toda a harmonia, as divisões rítmicas, então eu tinha concebido na minha mente tudo o que eu queria da música. As coisas não foram acontecendo assim aleatoriamente. Não, não. No processo inicial, eu já concebi na mente o que eu gostaria de um resultado final. Algumas coisas a gente vai analisando, alguns elementos, se falta alguma coisa, ou se não está, se está demais, né? Porque nós devemos considerar o seguinte, viu? É muito importante que você que trabalha com produção musical, ou que você está iniciando nessa área hoje, é interessante que você observe que há uma importância tremenda no trabalho do cantor. Então, os músicos estão acompanhando o intérprete. Então, é importante que você tenha um acesso, ainda que você não tenha um cantor presente, né? Cantando a sua voz para que você tenha essa orientação, mas quando ele manda para você que você tenha essa base, essa linha melódica, para você entender também a progressão de acordes e também onde os instrumentos vão atuar. Que não fique aquela confusão, sabe? Uma confusão sonora de melodias, um cantor cantando, instrumentos fazendo outras linhas que não correspondem com a música. Isso é um erro que é muito comum às vezes acontecer. As pessoas se preocupam simplesmente com o fato de elaborar o playback musical e ignoram a linha de melodia e o cantor que está cantando ali. E sendo que nós somos músicos acompanhantes. Você está acompanhando o cantor. E numa produção musical é isso. A estrela maior é o cantor. Então, é um fato interessante. E quando eu tratei do fato de escrever essas ideias, é interessante. Não sei se você consegue ver aí. Desculpem porque eu sou meio das antigas ainda. Escrevo à mão. Então, nesse pentagrama, né, que é esse conjunto de 5 linhas aqui, nós fazemos uma partitura que também é fácil compreensão. Olha, pode ser utilizado pelo pianista, pelo baixista, até mesmo pelo baterista, porque em algumas ocasiões nós escrevemos os bumbos, as viradas, onde vão acontecer as nuances. E aqui tem as partes musicais, as aberturas, o piano, onde as cordas estão somando juntamente com isso, onde há ralentando. Para quem não sabe o que é ralentando, é quando a música diminui o andamento para dar uma sensação um crescendo, alguma coisa, e a música reduz o andamento, aí ela retoma novamente o andamento. Então, isso é chamado de essas nuances, né? São nuances que nós criamos também nos arranjos musicais, principalmente nesse arranjo que eu demonstrei para vocês, que ele tem essa concepção orquestral.
tá? Ele tem elementos de orquestra, então tem várias nuances nessa música, né? Eu mostrei para vocês no vídeo anterior a parte de introdução, mas nós temos também aqui um ponto, deixa eu ver se eu encontro aqui. Não é esse ponto aqui, mas tem um ponto característico que eu quero mostrar para vocês, que ele acontece aqui num determinado ponto. Deu para entender? Esse é um interlúdio da música, não é? Essa é uma parte integrante da música, que é um interlúdio, e ela cria uma nuance para novamente retomarmos ao refrão. E não sei se você percebeu que eu utilizei o ralentando? Ele dá a impressão que o andamento está caindo, aí ele recupera isso novamente, dando uma intenção orquestral. Isso é muito interessante, principalmente dentro desse estilo musical. Isso não é tratado em todos os estilos musicais, tá? Mas nesse em particular, nós tratamos sobre isso. E é muito interessante. Vou repetir agora, porque eu já encontrei o ponto, né? Olha. Tá vendo? Retomando novamente o refrão desta música. E aí nós temos também essa parte do desfecho. O desfecho é muito importante também. A introdução é importante, o decorrer da música, os interlúdios, né, que está contido no decorrer dessa música, mas o desfecho também é importante, viu? Que tem, como essa música tem esse sentido orquestral, como uma introdução grandiosa, um interlúdio grandioso, então nada mais merecido do que um desfecho grandioso, né? Eu quero mostrar para vocês como que ficou o desfecho dessa canção. Tá ouvindo de fundo aí o metrônomo? Isso é muito importante numa produção musical, viu? O clique, algumas pessoas conhecem pelo clique, é o andamento. Sem esse metrônomo, até os ralentandos mesmo seria quase impossível, né? Teria que ser repetidas vezes para poder acertar o tempo disso. Mas no próprio metrônomo, na pré-produção, nós ajustamos também esses ralentandos, né? Uma coisa interessante que eu quero tratar aqui é o seguinte, isso me veio à memória agora e é de suma importância. Muitas pessoas ignoram o andamento da música. O andamento é o tempo dessa música. Isso não pode ser ignorado, porque isso é um fator preponderante numa música para que você tenha um resultado interessante. Porque, em alguns casos, existem músicas que têm muita letra e as pessoas às vezes colocam no andamento superior e eles não conseguem cantar essas letras, ficam inaudíveis, ficam incompreendidas, você não consegue entender o que a pessoa está cantando. Para alguns casos, no caso aqui não, nesse caso desta música em particular, ela tem um andamento bem lento, né? Dentro do seu estilo, dentro dessa concepção. Mas já houve casos de músicas dançantes, músicas que são exclusivamente feitas e produzidas para as pessoas dançarem, que existiam grupos musicais, principalmente alguns grupos que trabalham muito com músicas assim, eles levavam para dentro do estúdio um casal de bailarinos. E aí eles ajustavam o andamento da música de acordo com que os bailarinos, de acordo com o insight e a posição que os bailarinos davam a eles. Os bailarinos diziam, olha, aumenta a velocidade ou diminua a velocidade, até o ponto dele chegar ao equilíbrio e falar, olha, está ótimo, dentro desse andamento essa música vai se tornar uma música dançante. Então, é um dos elementos também. Então, nesse segundo vídeo, nós tratamos sobre isso, né? Sobre o andamento, sobre alguns elementos aqui também de produção. E eu espero você também numa outra oportunidade, em continuação a essa
a esses vídeos, né? São vídeos curtos, né? Falando sobre produção musical. Nós vamos tratando de vários assuntos. Nos próximos vídeos vamos falar também sobre estilos musicais, sobre alguns trabalhos que já foram produzidos, né? Alguns que estão em andamento também no momento. É interessante enfatizar isso. Há poucos dias eu fui abordado por uma pessoa em um local e disse assim: Marafon, eu conheço o seu trabalho, eu já ouvi muitas músicas suas e eles me disseram que você não trabalha mais como produtor musical. Eu disse: aí, há um equívoco aí. Eu continuo trabalhando como produtor musical. Talvez essas produções não estejam nos lugares próprios a isso, mas eu continuo trabalhando da mesma forma. E eu tenho prestado serviços, principalmente para pessoas de fora aqui do país. São brasileiros, mas que residem na Inglaterra, nos Estados Unidos, e eles me propuseram também alguns desafios. E os desafios foram fazer músicas no estilo worshiping. Então, uma das coisas que foi muito importante para mim foi a escolha dos músicos. Eu consegui, em todos os momentos, em todas as etapas de produção, porque a nossa vida é cíclica, né? Ela passa por ciclos. Eu já passei por inúmeros ciclos, mas um dos segredos do sucesso de ter uma qualidade sonora, que as pessoas às vezes ouvem as músicas produzidas há 20 anos atrás e falam: poxa, que qualidade sonora, foi a escolha dos músicos. Um fator preponderante e muito importante numa produção musical é a escolha do músico e a referência musical que você tem baseado nisso. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço a todos.